seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na 5ª semana da Quaresma. Preparar o nosso coração para a redenção, que é a própria cruz de Cristo para nos salvar. Dia 12 agora, o jovem da nossa paróquia, Santo André de Soberal, está fazendo a assinação da Paixão de Cristo e o privilégio da gente se encontrar para a gente assistir a famoso teatro da história de Jesus na redenção, da Via Sacra, que Jesus pega a cruz nas costas e vai até o lenho da cruz, a redenção. Então que a gente possa olhar para aquela juventude e rezar por eles, porque eles são aqueles que estão conectados com Deus. E a gente sempre reza por eles, porque eles precisam bastante ser um jovem muito conectados a Deus. E de cada um deles, eu desejo tudo de melhor para eles, porque eles têm para dar. Você que está aí do outro lado, você não está entendendo que a juventude de hoje está aí perdendo a sua juventude. E eles não, eles estão ganhando o tempo da juventude dele, eles estão dando a juventude deles para Deus. Que Deus então ajude eles cada vez mais. Enfim, vamos lá. Vamos ouvir a leitura. Insistência. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a pacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus.
Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então saberei que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus alude à salvação por meio da cruz. De que o episódio, meus irmãos, que nós ouvimos lá também no livro de Números 21, 4, 9, diz que a serpente de bronze será colocada sobre uma haste e todos que olharem para ela será curado. Ou seja, Jesus ele alude então que a salvação passa pela cruz. Todos que olharem para ele, não é, serão curados, libertos de todo e qualquer mal. Nós estamos caminhando, não é, para isso. Não é? Então prepare bem o seu coração, porque nós estamos escutando aqui. Muitos acreditaram nele. Se você tem acompanhado as homilias do dia 1º até o dia de hoje, está falando desta adesão, de acreditar em Jesus. Ou seja, Jesus está realizando aquilo que o Pai deu para ele como missão, anunciar a boa nova, e essa boa nova não é causar um grande impacto no nosso coração. Mas hoje aqui, Jesus já está indo muito mais a fundo. A salvação passará pela cruz. Ou seja, Jesus ele tem consciência de que ele morrendo na cruz, ele nos dará a salvação. Meus irmãos, João refere que Jesus, ao ser erguido na cruz, significa também algo muito importante. Jesus é exaltado por Deus. Jesus é glorificado por Deus. Deus, querendo glorificar o seu Filho, deixou que fosse erguido na cruz. Ou seja, meu irmão, minha irmã,
isso também nos leva a uma vida de humildade. E Jesus já falou, não é, em um dos seus evangelhos: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A cruz é humilhação. E por isso Jesus quis abraçar a cruz, para que ele, sendo humilhado, ele seja glorificado. Você quer ser glorificado por Deus? Abrace a cruz, passe pela humilhação e deixa Deus vencer na sua vida. Cristo venceu porque foi humilde. Por isso, meus irmãos, uma tal glória pode parecer estranha e um olhar simplesmente humano, mas o olhar da fé nos permite enxergar. Jesus aceitou o sacrifício por amor ao Pai e para salvar a humanidade. Isto é humildade e por isso Deus o glorificou e por isso Deus o exaltou. Por isso, meus irmãos, peçamos ao Senhor esta graça, de nós não queremos ser exaltados neste mundo, mas passar pela humilhação e pela cruz, para um dia também sermos glorificados e exaltados por nosso Senhor e entrarmos na vida eterna. A cruz é sinal de salvação, a cruz é sinal de humilhação, mas a cruz é sinal de vitória de Deus. Quer vencer? Quer vencer o pecado? Abrace a cruz de Cristo, sinal de salvação para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo.